Oi, tudo bem? Recentemente eu estava pregando num culto de oração da nossa igreja e eu compartilhei com muita sinceridade um sentimento que eu carregava quando trabalhava com moradores de rua, com usuários de drogas. E esse sentimento, ele se traduzia da seguinte forma: se eu passasse muito tempo trabalhando com essa realidade, que é uma realidade tão mergulhada na desgraça, vidas tão que perdem o próprio respeito e que vivem à margem da sociedade, eu poderia acabar desenvolvendo um tipo de insensibilidade, uma forma de não enxergar mais aquelas pessoas como pessoas e apenas como números, porque eu já vi isso acontecendo em outras pessoas, mas também falei que isso não é um padrão, porque existem pessoas que trabalham a vida inteira em realidades tão pesadas e permanecem sensíveis, mas eu tinha esse medo de acontecer comigo. E aí, a minha reflexão hoje é pensar realmente se nós estamos sensíveis a tudo à nossa volta. Esses dias que nós estamos vivendo reclusos, quarentenados, ou ainda que trabalhando, mas com todos esses cuidados, temos visto muito a decisão das pessoas de cuidar de si mesmo e só, cada um por si, né? Então você vê pessoas que não tomam todos os cuidados e aquilo não te choca tanto, porque você sabe que aquela pessoa já conhece todos os recursos para se cuidar, ou então talvez você imagine que aquela pessoa conheça e tenha acesso inclusive a todos esses recursos, e mesmo conhecendo, ela não fez nada, então que ela se vire, e aí você ouve absurdos como era bom mesmo que pegasse essa doença. Então a gente está mergulhado em meio a pessoas que perderam essa sensibilidade. Mas eu quero pensar como cristão. Será que também esse afastamento do ambiente da igreja, de estar convivendo com pessoas, também não tem tornado a gente insensível? Será que pessoas que estão cultuando de maneira virtual não se tornaram um pouco mais insensíveis à realidade da igreja? E não porque quiseram fazer isso, mas porque naturalmente foram perdendo essa sensibilidade? Será que tem pessoas que antes eram fervorosas e que frequentavam, não perdiam um encontro e que hoje não fazem a menor questão, inclusive, de acompanhar pela internet esses cultos, participar? Será que não estamos ficando insensíveis? Tem um texto muito interessante lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 12, que diz: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhe com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Então você tem aqui Paulo dirigindo uma carta aos Filipenses e preocupado com a sua ausência. Paulo está dizendo aqui que enquanto ele estava presente com esses irmãos, ele percebia essa busca no desenvolvimento da fé daqueles irmãos, no crescimento deles. Mas aí ele traz isso: na minha ausência, continue com afinco, continuem trabalhando, não é? Então a presença desse líder fazia muita diferença nessa igreja. Puxa vida, era Paulo que estava aqui. Eu não sou Paulo, nossa igreja não tem um pastor que tem toda essa dinâmica e toda essa bagagem que Paulo teve aqui na Escritura Sagrada, mas nós temos sim uma igreja, e a igreja ela carrega essa função da comunidade, né? De ser algo que nos junta porque temos algo em comum, e aqui nós aprendemos juntos, nós crescemos juntos e ajudamos uns aos outros nessa luta para abandonar práticas pecaminosas e nos tornar cada vez mais santos. Mas será que nós estamos desenvolvendo, mesmo à distância, essa salvação? Não é? Em algumas versões, esse texto fala: complete a vossa salvação. E realmente, não é? Você que já estudou um pouco mais da palavra de Deus sabe que salvação é algo que você simplesmente recebe de Cristo Jesus. Não há um esforço para a salvação. Mas essa versão que eu li hoje também traz essa ideia melhor, não é? Porque ela diz que você tem que desenvolver a sua salvação. Ou seja, uma vez que eu fui salvo, eu preciso desenvolver a minha vida. Eu preciso ter um perfil, uma identidade de salvo à medida que eu cresço e avanço após ter sido salvo. Então, como você tem desenvolvido a sua fé nesses dias? Eu tenho conhecido muitas pessoas que falaram: pastor, espiritualmente eu estou na pior fase da minha vida. Será que você é uma dessas pessoas? Reconhecer é importantíssimo. Muitos falam que o reconhecimento é o primeiro passo, mas ninguém vive só com um passo.
Porque o mundo avança, tudo, a sociedade avança. Então, se você der só um passo, você vai ser atropelado, você vai ser derrubado. Então, reconheça em que condição, em que pé está a sua espiritualidade. Mas depois do reconhecimento, agora é hora de trabalhar. Agora é hora de arregaçar as mangas e viver. E é interessante que esse versículo 13, repetindo aqui, ele diz: pois Deus está agindo em vocês, tanto o desejo de poder realizarem aquilo que é do agrado dele. Deus é quem faz acontecer essa vontade desse crescimento. Então, de repente, se você não está com vontade mais de buscar a Deus, se você não está com vontade de crescer, será que é porque Deus deixou de realizar isso em você? Ou é porque você realmente não está sensível ao que Deus está fazendo? Porque, gente, olhando para a palavra de Deus, Deus quer sim que você o conheça cada vez mais, que você se aproxime cada vez mais dele, se pareça mais com Jesus. Então Deus não deixou de querer porque você está frio, porque você perdeu essa espiritualidade. Deus continua querendo, mas será que você está sensível à voz desse Deus, ao que Deus tem falado? Então ore por isso. Peça a Deus que o seu coração se quebrante, que você volte a buscar, mas com afinco, porque de repente você pausou a sua espiritualidade, o seu crescimento, o desenvolvimento da sua salvação lá em março. E há tantos meses você não desenvolveu mais, né? Então você atrofiou sua espiritualidade. Que bom que é Deus mesmo quem realiza esse desenvolvimento. Então não é correr atrás do prejuízo, até porque essa expressão é um pouco estranha, mas é correr atrás daquilo que Deus já tem feito e quer fazer na sua vida. Então busque.